Tá ouvindo? Eu sou o samba. Eu sou o samba. É volume. Tem volume agora? Tá, Bora lá então? bora. Começou. Daí, muito bem, chegamos. Boa tarde, São Miguel Arcanjo. Mais um domingo. E claro, né? Sempre aos domingos, aí a partir das 13 horas. O que é que tem, Evandro? Opa, o podcast de São Miguel Arcanjo. Pode falar, pode. É só aproveitar e pedir uma boa tarde para você. Opa, Tava boa feliz da tarde. vida, Corinthians ganhou, né? Ah, só alegria. Só Rapaz estou muito do feliz céu. porque fui jogar bola e... Se eu Ah, tivesse, importante que nós ganhamos, né? se eu Então, tivesse um time desse, eu nem ia nem torcer, mas fazer o quê, né? Tá bom? Bom, hoje o Pode Falar, eu Pode Falar que trouxe aqui uma especialista, é isso mesmo? quando você está doente, você precisa dela, né? Nós estamos falando aqui da doutora Letícia. Letícia Lopes, né? Farmacêutica clínica, é isso mesmo, né, Letícia? Isso Dá uma boa mesmo. tarde aí, Letícia. Oi, boa tarde, pessoal. Muito bem. Ela tá meio nervosa, mas faz parte, né? Ah, não, com certeza. Logo É aí porque ela- nós somos duas presenças ilustres aqui, somos duas celebridades, é normal, né? Tá, tem que ficar nervosa mesmo, né? Bom, lembrando que a partir de agora também estamos ao vivo pelo Instagram Pode falar, pode. e também pelo Pelo Facebook. Facebook. Aliança FM Estrela, isso? É isso aí. Né? Bora. E bora lá então? Estamos ficando chique, né? Estamos ficando chique, ó. Agora dá pra ver você e dá pra ver a Letícia também. Ah, Tá, meu Ó, isso aí. Logo, logo vai ver eu. Por enquanto, para ver o Yas tem que pagar mais, Por né? enquanto aqui tem que pagar um pouco Tem que mais. pegar prêmio. Isso. Mas bora lá, vamos bater aquele papo aí com a Letícia, né? A Letícia, conforme você falou, né? Ela é farmacêutica clínica. Faz tempo, Letícia, que você é formada em farmácia? Fazem 5 anos que eu me formei na farmácia. É. Você trabalha aqui em São Miguel mesmo? Agora eu trabalho sim. Agora eu tô aqui em São Miguel. Mas antes você não estava em São Miguel. Antes eu estava em Sorocaba. Ah, legal. Trabalhava em Sorocaba. Trabalhar em São Miguel é melhor que Sorocaba, né? Olha. Vai, vamos falar que sim. Eu não senti muita firmeza. Né? Não, mas É. o que você pensou em... Você acha que toda a vida você pensou em ser farmacêutica ou não? Não, tudo começou lá em 2011. Ah, entendi. Quando eu entrei na primeira farmácia que eu tive a oportunidade, que era uma farmácia de manipulação, né? Aí fiquei 6 anos na farmácia. Aí desde lá, daí eu comecei. Fazer o curso técnico, fazer a faculdade. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Muitas pessoas agradecem, né? Várias indicações boas. É, Né? com certeza. Agora, conta pra gente aqui, né, que é uma curiosidade, quais são aí as atribuições da farmacêutica? O farmacêutico hoje, ele tem mais de 120 áreas de atuação, né? Caraca! A gente tem muitas áreas, graças a Deus. Tem um Porém, leque ainda- gigante, né? Porém, ainda não é todo mundo que conhece todas as áreas. Mas as que estão mais em alta agora é a farmácia clínica, né? Que é a farmácia clínica hospitalar. É a farmácia que dá direito para nós farmacêuticos para montar os consultórios farmacêuticos, né? Ler exames, né?
Então, em relação a isso que você está falando, já cortando você aí, peço desculpa aí, Imagina. saiu uma resolução cuja o farmacêutico ele poderia também assinar ou passar uma receita. Acho que era isso aí, né? Prescrever isso. Prescrever uma receita. Que eu, para falar bem a verdade, eu, pela forma como eu entendi, não vejo nada demais. Por quê? Geralmente, o que você vai prescrever? É uma receita que o paciente já tem essa receita. Ele não precisa ir no médico outra vez, levar aquele tempo para ter uma receita que seria simples. O farmacêutico ele prescreveria essa receita e o cidadão ia ganhar tempo, com certeza ia continuar o tratamento dele. Agora, me parece que há uma polêmica nisso aí, não é? Há uma polêmica por conta da medicina, pelo fato de eles entenderem, assim, não era visto, né? Não era só nessa área que antes era para prescrever, era de forma geral, né? A gente poderia ter o nosso receituário e prescrever medicamento, que hoje a gente já pode prescrever. O farmacêutico prescreve contraceptivos, né? A gente pode prescrever MIPs, que são medicamentos isentos de prescrição, e a gente também pode prescrever no SUS o PrEP, que é a exposição a pré e após o HIV. Isso a gente já pode, a gente já tem essa liberdade. Porém, a prescrição, que essa resolução que a gente podia prescrever, são até medicamentos tarjados, que são os medicamentos que hoje é só os médicos e odontos, né? Alguns que passam, o fisioterapeuta também pode. Porém, eles entraram contra a questão com a gente por causa disso, porque eles acharam que, assim, porque eles veem como a gente vai prescrever o medicamento e vai tomar o lugar. Mas não é isso, é para realmente, como você falou, para ajudar. Desafogar, muitas Exatamente. vezes, né? Principalmente vamos dizer assim, os postos de saúde, os PAs. Exatamente, né? já ganha um tempo ali. Mas na verdade, assim, o que acontece? Isso aí ajudar no que, né, Ias? Você está com resfriado, às vezes alguma coisa ali que às vezes só o farmacêutico pode prescrever. Mas analisa bem. Né? Veja bem, você tem sua consulta, né? Tem a sua consulta, tem a sua receita e todo mês, ou cada 15 dias, você tem que ir no médico para ele renovar aquela receita. É só por causa disso. Você perde tempo, muitas vezes você vai tirar o lugar de outra pessoa que está precisando com mais urgência. Ou às vezes aumenta o seu custo, que nesse caso assim aconteceu com a minha mãe. Porque minha mãe precisava tomava um remédio. Daí quando ela foi fazer a cirurgia no BOS, aí precisou ir no médico. Só que aí até demorar para marcar. Daí o que aconteceu? Aí nós tivemos que pagar, sendo que é um remédio que ela já tomava. Só que daí venceu aquela data. Só que daí o médico pediu, falou, não, na verdade, não, minto. Na verdade foi assim, eles encaminharam para um médico aqui para fazer os exames, só que o médico falou assim, não, agora você tem que voltar com o seu médico lá para ver se ele vai indicar. Minha mãe teve que pagar o médico dela de novo, sendo que ela já toma continuar fazendo a mesma coisa, sendo que ela já faz. Exatamente. Desafogaria eles mesmos, né? Exatamente. Ajuda para eles. A quantidade, Letícia, de pessoas que tomam esses medicamentos de uso contínuo. Porra, mano, cada 6 meses é isso, né? Isso. Você imagina, a gente tá falando cada 6 meses, mas eu tô falando de milhões. Sim, né? mas 6 meses porque geralmente a farmácia popular só vale a receita por 6 meses, 6 meses, né? Por isso que sempre precisa renovar. Só que assim, é no âmbito SUS que a gente tá falando, né? Da prescrição mesmo. Então desafogaria muito eles. Porém, a gente tá aí, estamos recorrendo, né? A causa. Provavelmente sim, provavelmente a gente consiga ganhar por esse fato. Eu acho que da forma que eu acho que deveria ser feito, eu acho que não tem motivo de não poder fazer as pessoas. Não habilitar, não tem porquê, né? Eu realmente não vejo, mas tem alguém que vê, né? Tem alguém que vê, sempre tem alguém que vê. Mas o grande entrave, qual que é? O grande entrave que está acontecendo isso? Eu acredito que seja por conta mesmo de eles entenderem que vai abrir para o farmacêutico. Porque a gente já pode montar o consultório farmacêutico. Mas tem um limite até onde o farmacêutico pode ir, né? Como assim? Não, vai ter um limite onde o farmacêutico pode ir, não vai passar acima do médico. O médico tem outro limite, né? Sim, não, a gente vai poder prescrever o que eles prescrevem. A gente vai poder prescrever mas até os tarjados. Nessa base, o médico... Só que ainda os tarjados, tipo tarja preta, que são B2, alprazolam, né, os benzodiazepínicos, isso a gente não poderia prescrever, segundo a resolução. Então, até então, a gente vai ser um pouquinho menos ainda.
Então não teria por que ter esse impasse. Não teria por que ter aí esse entrave e Exatamente. querer pegar tudo para si, sendo que você tem uma ajuda aí, e que é uma ajuda grande, né? A quantidade de farmácias que você tem ia desafogar e muito. Muito. Os postinhos de saúde, né? Exatamente. E o farmacêutico é um dos que mais estuda farmacologia. A gente tem mais farmacologia, que é estudo do medicamento, até do que o próprio médico. Porque a gente tem de 4 anos de faculdade, 3 anos e meio é farmacologia. Só a farmacologia. Farmacologia. Entende muito bem, né? Então a gente estuda mesmo. Às vezes pode ter sido também medo, né? Pode ter sido isso aí. Né? Eu fico pensando em casa, quando eu vou administrar um medicamento, alguma coisa, eu já penso assim, e já fico lá vendo as interações que pode ocorrer. Porque um suco de laranja, você pode cortar o efeito do medicamento em 50% até 70%. Mas não vejo na sua cabeça? Bastante coisa, viu? Porque eu estudo sempre. Então, cara, porque eu fico pensando, eu vejo as pessoas aqui falam um monte de coisa, cara, eu fico pensando, cara, minha cabeça tá tão voada, né? devagar. Mas é que é cada um na sua área, né? Não tem como. Pode ser, né? Pode ser. Bom, vamos lá. Estamos falando aqui Dos limites, das variantes aqui que tem aí, né? O curso aqui de farmacêutico, né? Farmacologia, né? Nós falamos, você estava falando de alguns, né? As das áreas de atuação? Isso, exatamente. E aí a gente tem a indústria, a gente tem farmacêutico esteta, a gente tem o prescrição de exames laboratoriais, que é o consultório farmacêutico, que tudo entra na clínica, né? E o que está mais em alta agora é a clínica, porque é o consultório, é o que a gente pode ler, interpretar, mas tem muitas outras. Em cima disso aí, eu queria fazer uma pergunta, não sei se você vai conseguir me responder. Vamos tentar. Então, assim, por que demora tanto para a Anvisa deixar um remédio ser fabricado? Porque às vezes é um remédio que é necessidade, que você vê, já foi testes e testes e testes. Entendi do Evandro. Em relação a essa aprovação da Anvisa, porque a Anvisa demora muito. E às vezes, por que tem remédio que é muito, mas muito caro? Tem remédio que você vê aí que custa R$1 milhão. Então, vamos lá. É que assim, desde da descoberta da molécula, né, da indústria farmacêutica, vai lá, pesquisa, descobre a molécula, a planta, e faz todo o processo. Aí começa os anos de pesquisa. Então demora pelo menos de 5 a 10 anos para esse medicamento ficar pronto, com os testes de bioequivalência e tudo mais. E depois disso ele tem uma patente, né? E em cima dessa patente, eles podem colocar uma patente de 5, de 10, de 15 anos, tipo a Ozempic, que tinha patente, venceu a patente esses dias, né? Aí começou a sair similares dela, né? Então, a partir daí, eles ficam com muitos anos de patente para eles receberem o que eles gastaram, porque é muito gasto. E aí não pode ser nem genérico nem similar, porque é só aquela indústria farmacêutica para voltar um lucro, né? Para eles, tudo que eles gastaram. E daí quem precisa sofre. Quem precisa sofre. Infelizmente, aí não tem o que fazer. É isso que é esse entrave que é ruim, né? Às vezes pode salvar muita gente. Eu acho que tem algumas coisas que eu acho que é surreal, tá? Tem 10 anos? Então, 10 anos, mas você já viu, tem uns remédios aí que custam alguns milhões. Aí tem as causas judiciais, né? Que daí vai para justiça e tal, para recorrer. Mas mesmo assim, né? Tem coisa que não... É exagero, né? É muita coisa para você determinar... Falando de medicamento, né? Que é o que... Determinar se a pessoa pode viver ou não. R$1 milhão um remédio, né? É muita coisa, cara. É muita coisa. Mas, sei lá, né? Não sou eu que fabrico, né? Nem que fabrica, que regulamenta isso aí e acaba aí atingindo esse valor que, se você quiser, você tem que pagar. É que a gente pensa no âmbito saúde, né? Mas não é todo mundo, né? Hoje em dia as indústrias farmacêuticas e todo o comércio, tudo é capitalização, E às vezes o remédio é importado, né? Exatamente, tem muito da matéria-prima ser importada. Então, tem um lance aí também, esse negócio do importado, que é o seguinte: a gente está falando aqui da demora da Anvisa em liberar determinado medicamento aqui no país, né? Mas se o medicamento ele foi atestado lá nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, na Espanha, e vem para cá para o Brasil, aí facilmente esse medicamento acaba sendo também liberado. E esse é o problema, né?
O Brasil é um caso complicado, né? É bem complicado, né? Porque, na verdade, eu sou meio leigo nessas partes, depois você pode me corrigir. É assim, quem fabrica os remédios, a maioria dos remédios é o Butantan, né? Butantan é isso. Isso, é o o centro de Butantan, pesquisa, né? É o centro de pesquisa, na Isso, verdade, eles que maiores. desenvolvem os maiores, né? Aí tem Fiocruz, né? Tem o Tem Butantan e o outros, Fiocruz, né? Que são os Isso. mais famosos. Os mais famosos, assim, né? isso. Mas e daí? Eles não podem pegar lá e, por exemplo, o caso raro esse que nós falamos que é um remédio de 1 milhão, que eu já vi que tem crianças que precisa que tenha, acho que é 1 dose, 2 doses, 3 doses, que é R$1 milhão. É. O Butantan não pode entrar com um pedido na justiça para fabricar esse remédio ou não? Então, aí precisa... pode, ele pode. Se tiver se ele conseguir a importação da matéria, né? Porque aí se for daqui, se ele pesquisou, ele conseguiu a aprovação, ele consegue, mas aí, igual vocês falaram, vai demorar muito, né? Muito tempo. Porque daí tem Muito que fazer o tempo. teste, aprovar. E... Aí tem o teste de todos os testes possíveis, aí depois tem a questão do placebo, aí a gente vai ter que pegar 2 classes de pessoas que tomam medicamento, que não tomam, aí vai ver como funcionou, se teve efeito colateral, quais foram os efeitos colaterais. Tem grávida, tem tudo isso. Exato. Então, mas tem uma coisa que É um moleque, um negócio muito gigantesco. tem uma coisa que todo mundo fala, Letícia. Claro, eu não sei se é verdade, eu não sei se é mentira, mas vamos lá. Aquilo que você acabou de falar em relação à aprovação de um medicamento se leva muito tempo. Isso, né? muitos anos. Aí apareceu um vírus chamado Covid. Já entendi. Apareceu um vírus chamado Covid. E esse muito tempo para vacina Foi rápido demais. não levou tanto tempo assim. Alguns dizem que a vacina é meio duvidosa, tá? Em relação à aprovação dela, um rito aí meteórico. E de tanto que saiu um monte, né? Exatamente, né? Agora, claro, eu tomei, tá? Tem gente que tomou e diz que não tomaria de novo. Tem gente que tomou, tá com problema, que diz que tá com problema. Tem gente que não quer tomar. Tem gente que nem tomou e não vai tomar. Então, saíram alguns estudos depois da vacina, né, de alguns determinados laboratórios, que realmente a vacina trouxe problemas de trombose, né? Isso para aí eu mais cheguei pessoas. a pegar isso aí. Pessoas hoje falam assim, eu tenho problema, uma cardiopatia, que é um problema no coração por causa da vacina. E tem estudos que comprovam. Então, assim, só que na época a gente não tinha saída, né? A gente tava lá, linha de frente. Na época você tinha o malefício e o benefício. Isso, era custo-benefício ali. O risco-benefício, perdão. Exato. Porque aí ou você tomava ou você corria o risco. E a gente, né, eu trabalhava no hospital nessa época. Então, não tinha o que fazer, a gente era Você da era saúde. da área de risco. Da área de Tinha risco. que tomar. Eu tava ali na linha de frente, tinha que então tomar, eu fui né? obrigada a tomar. Ainda a gente tomou a primeira que saiu. Então, pior ainda, né? Que não sabia nada de nada. Realmente, então, a vacina todo mundo tomou de olho fechado, né? sim. Você acreditava o quê? No que os laboratórios aí pregavam, o que eles falavam, né? Mas ali nos hospitais a gente viu muita gente até saiu depois do hospital pelos traumas mesmo. A gente viu muitas pessoas morrerem, a gente viu na nossa frente pessoas que não tinham mais leito para entubar, pessoas com falta de ar no leito comum, não tinha UTI. Então, assim, querendo ou não, a gente estava ali, tinha vacina, ficou com medo. Eu tenho a minha teoria, tá? Eu tenho a minha teoria que é assim, eu acho, tá bom? Que independente da pessoa, tá? Se ela tomou ou não tomou a vacina, e claro, tudo depende da imunidade dela, do organismo dela. Se ela pegar Covid, com vacina ela morre e sem vacina ela morre também. Uhum. Assim como ela vive sem ou com vacina. E eu acho, tá? Eu acho que é assim. Por quê? Bom, nesse tempo todo aí de Covid, eu sou todo comórbido, né? Pressão, diabetes, tudo aquilo que pegou, morreu. Entendi. Eu estava no grupo de risco. Né? Falei, bom, se eu pegar, eu vou morrer, com certeza. Graças a Deus, nem sei se eu peguei. Mas se eu peguei, não morri. Dá pra ver, né? Eu tô aqui, graças a Deus. Tô aqui. Então, tomei acho que 5 doses, tá? Agora eu parei, agora não vou tomar mais. Uhum. Eu tenho uma dor aqui no braço, que eu não tinha essa dor no braço. Eu não sei se é da vacina ou se é da idade, tá? Mas é mais fácil falar da vacina, porque a idade a gente Desculpa. E eu, na verdade, eu sou
Eu não sou fator de risco, mas eu, ao contrário do Yes, eu só tomei 2 e estão me cercando lá para me tomar a terceira, eu não tomei Eu até tomei agora. 5 doses. É bom. Eu tomei daquela que causava trombose, que é a AstraZeneca, né? AstraZeneca e depois daquela outra lá, esqueci até o nome dela. Eu nem lembro mais. Esqueci até o nome lá, que era a Pfizer. Lá, A Pfizer, que era uma das melhores. Isso, né? eu tomei dessas duas aí. Tomei dessas duas, porque E a Coronavac? A Coronavac eu não cheguei a tomar. A Coronavac foi a que eu tomei, que foi a primeira, né? Eu não cheguei a tomar, que era mais fraca, né? Porque eu, assim, não deu reação. Não teve reação nenhuma. Não, também não tive, reação também não tive. Tanto das outras. A não ser, como eu falei para você, essa dor aqui no braço, né? Que pode ser coincidência, mas eu não acho que é coincidência. Deve ser algum. Porque não sou eu que reclamo, não, né? Sim. Eu sou eu que reclamo, então eu não acho que é coincidência. Mas é o tal negócio, como você falou, no momento que você tinha para se agarrar. Era aquilo, exatamente. E era obrigado, né? A gente não tinha que fazer, era obrigada. Para continuar trabalhando, era obrigada. E parece também que tem um estado que está com um problema sério, que é Santa Catarina, hein, mano? Em Santa Catarina, os casos de respiração estão muito grandes, né? E a gente sabe que tem alguns estados do país que são alguns estados que têm uma postura que você tem o direito, a esquerda, um quer, o outro não quer, que é meio contrário, meio contrário àquilo que um lado quer e eles não querem, né? Então tem alguns estados em que realmente as pessoas simplesmente resolveram não tomar. Uma escolha de cada um, né? Resolveram não tomar, mas aí aumentou, né? Mais cedo ou mais tarde acaba vindo as consequências. Exatamente. Né? Então, tá preocupante lá. Agora, claro, a gente não sabe se foi porque não tomaram, mas se você pega e vê o histórico, acaba batendo exatamente porque o que não tomou, né? Você tem aqueles que tomaram, não teve problema, e aqueles que tomaram, né? Aliás, que não tomaram e acabaram aumentando aí, né, a quantidade de pessoas com problema. Mas, vamos ver, quem sabe um dia a gente fica sabendo a verdade de tudo, né? Se é que tem verdade, né? É isso que eu ia falar. Quem sabe um dia, mas eu já nem me preocupo mais com isso, porque hoje em dia é tão, né? Já superamos isso aí, né? Já, graças. É como a vacina da dengue, né? Demorou quantos anos, né? A dengue, então, demorou pra caramba. Agora que saiu uma vacina do Butantan, que é uma dose só, não é isso? Da dengue? Dengue, são duas, na verdade, da dengue são 2 doses a cada 90 dias, né? Essa aí não, mas essa aí é da denga, que eles falam, acho que é aqui denga, que é chinesa. Chinesa não, desculpe, japonesa. Mas é a vacina que aqui o Butantan desenvolveu é uma dose só. Dose, que seria bem melhor, uma dose só. Sim. Porque geralmente a pessoa vai tomar uma e não toma outra. E aí tem que ser uma só mesmo, né? Porque é difícil. Mas na verdade vai ficar no calendário depois, porque assim, né? Todo ano vai ter que tomar. Então... Eu desse tamanho, mas eu tenho um pânico de agulha. Então, quando eu passo lá na frente, você vai falar que só toma 2 doses ainda, né, mano? Nossa senhora! O braço, o braço endurece que vira um... aí é ruim, né? Gesso. Então, é pânico. Tem muita gente que tem pânico. Como eu já vi amigos meus que já desmaiou na hora. Tem gente que tem medo mesmo, mas a Letícia aplica injeção também? Aplico. Isso que eu ia falar, isso porque é no braço, né? Lá nos meus clientes, mas tudo no glúteo. No glúteo. Tudo no glúteo. E não tem como, né? No glúteo não tem como. Quando ele vê, já era. Né? Aqui não, mas em Sorocaba tinha bastante cliente que usava Deposteron, né? Que é o hormônio, né? Pra crescer, né? Na verdade. A testosterona em si, mas eles aproveitam pra academia, essas coisas. E, nossa, eu aplicava mais ou menos de 25 a 30 por dia. Tinham pessoas, todas as pessoas que eu. E Sorocaba, né, o nível maior de pessoas, então tinha muitas. E aí, só que tudo com receita, médico, tudo certinho. Mesmo assim, tinha muito... Tudo na lei, Tudo na lei. Até onde a gente sabe, tudo na lei. Tudo na lei. Aí tinha pessoas, os homens, né, tal, e a gente aplicar, morria de medo, desmaiava, tinha que segurar. Pavor, né? Meu Deus! Tem pavor de... Eu tenho, não sei o que acontece, ou aquele cara que desmaia, mas só de ver já vai dando um pânico. Já vai dando um pânico. Eu não tenho esse pavor não, porque deve ser também, porque eu fiquei internado
alguns meses e era praticamente 4, 5, 6 injeções todo dia. Meu Né? Deus. Então, quer dizer, eu acabei Já acostumando, né? eu acabei perdendo esse medo, né? Mas eu acho que deve ser bem, com certeza, aí, ruim para a aplicadora ali, a nossa amiga Letícia, ali, quando ela vai aplicar injeção em alguém, que o cara fica duro, é perigoso, né? Porque tem que pegar. Não, mas só que assim, só que eu não sei ela, mas assim, vou ter uma coisa. Tem alguns que parece que é meio açougueiro, tem alguns que é pesado. Que Não, Tem, tem um pessoal que é mal pesado, depois que faz ou uma aplica de qualquer jeito. É que a gente tem certinho, todo um ângulo para aplicar. Tem gente que aplica em cima, embaixo, e aí realmente machuca. Tem um pessoal que não tem Daí você já tem um pânico, daí a pessoa vai. não, né? Você tem um pânico, a pessoa vai e machuca seu braço, aí você fala, agora eu não vou mesmo. Você já Não, tem... eu falo que na hora da injeção eu vou lá com calma. Falo, Conversando com o paciente. Faz tudo certinho, porque não tem que ter pressa. Tem algumas, ou auxiliares, ou enfermeira mesmo, que aplica a injeção, você nem sente. É mesmo. Né? Você nem sente. Estou aqui com o braço aqui, aplicou, não senti nada. Compensação, tem umas que aplicam e você fala, caraca, mano, eu preferia ser do outro lado, mas qualquer lado dentro do Você já pegou uma faca aí, né, gente? Tem tudo isso. Mas na farmácia a gente só aplica em glúteo. A gente não aplica né? no deltoide, no braço não. Por quê? Porque é uma lei, né? Na verdade, hoje em dia tem. lei? Antes não tinha, mas hoje tem uma lei que rege isso. O que muda? Na verdade, a penetração, né? O calibre Tem mais carne também, agulha. né? Mais carne, né? O calibre da agulha, ele Tem mais carne. é melhor, porque dependendo da injeção, ela vai entrar no subcutâneo, né? Então ela não vai chegar até o. Não, mas peraí, você está falando subcutâneo, é. O que é isso aí? Subcutâneo é a primeira camada da pele, Ah. a superficial, que a gente chama onde vai a insulina. Que a insulina é uma agulha bem fininha e você aplicou, você já tá correndo, né? Agora, tem injeção que não dá, tipo uma profenide. Aí tem que... Tem que entrar no músculo. Ah, O anticoncepcional mesmo, que é oleoso, né? O aí essas aí é que deposterol. dói pra caramba, então, né? Então, e essa tem que ser no bumbum. Mas acho que daí dói menos, viu? Eu acho também que... dói porque é um fator surpresa, né? Essa eu espero. Você tá ali assim, ó. O pior é você tá olhando, né? E pior tudo, quanto mais você olha, parece que a Olha dor aí. aumenta. É que você olha e fala, nossa, o tamanho da agulha que quer sair? Porque aí quando eu aplico, eu já falo pro meu cliente, já tá acabando. Ele fala, mas já aplicou? É. Ah, Mas, enfim, todo ser humano, né, tem aquele que é um pouco mais arredio, tem aquele que é mais sossegado, tem aquele que realmente aí dá baile para aplicar, conforme ela falou, não é questão de força, de tamanho, não tem nada a ver, né? Isso não tem nada a ver mesmo. Bom, a Letícia falou aqui a respeito dos leques, enfim, de todas as portas que se abrem, né, para quem aí faz aí a enfermagem. É enfermagem, né? Deixa eu pegar um negócio aqui, porque eu tenho um problema. Tem que pular fora. Então, Isso, está aqui. Isso, quem faz a farmácia. Agora, vamos lá. Você é farmacêutica. isso. Tá? Se você... O que vem acima da farmacêutica? Como assim? Vamos lá. No trabalho? Você tem algumas limitações na sua profissão de farmacêutico. acredito que seja o médico, né? Já que é o médico? Se for a grosso modo, primeiro é o médico, depois o farmacêutico. Na área da saúde, né? Isso. Não de ranking Na realidade, de cursos, é mas os dois mais importantes que tem, o farmacêutico e o médico. E o médico, não desmerecendo de jeito nenhum, forma nenhuma, porque a enfermagem também é muito importante, porque eles são de linha diferente. É o primeiro socorro, né? Exatamente. Cada um tem a sua participação, né? Isso, mas assim, eu falo de contestar medicações, né? Por exemplo, o médico prescreve uma medicação e eles vão até a farmácia. Muitos ainda acham que farmacêutico é só um balconista. E tem que vender aquilo que está na receita, mas nem sempre, né? E porque tem muito médico que passa, eu falo de forma geral, tem muitos médicos bons, mas tem muitos que, talvez pela correria até mesmo, né? Passa medicamentos que você olha e fala, não é possível, não faz sentido. Aí quem barra esse medicamento somos nós, né? Os farmacêuticos. Porque você está com um problema e de repente você vai no médico, o médico te passa um medicamento que o farmacêutico olha e fala. Eu já sou contrário disso tudo. Eu já Isso falo assim, aí. olha aquele pacotão e fala assim, pode fazer, mas vai fazer efeito. Vai ser aqui. Então leva só assim mesmo. Mas às vezes tem aqueles complementos, não tem? Tem vários. Que você precisa de um
E tem outro eu já para falei. determinada coisa, Eu já- ou outra para aumentar o Eu já sou assim, já efeito. vou lá falar, então, qual vai fazer mais efeito aí? Esse aí, tu pega só esse aí mesmo. Não pode. É Não pode tomar também tudo, bem mas também não assim, pode. né? Não pode ser assim. Esse não. Porque vai chegar na casa, você vai tomar só o primeiro, né? Não, mas é que acontece que assim, vamos lá. Esse primeiro que você compra, só que o efeito dele Tem um efeito, ele é depois mais do- potencial se você tomar aquele outro. Exatamente. E você não toma, você vai ficar tomando ele, você não vai ter aí aquele alívio que Não, você exatamente. queria, já né? vale mais forte. Eu falo assim, vale mais forte que esse aí que arrebenta mesmo. Por exemplo, antes de ontem mesmo, eu estava na farmácia e chegou uma receita que uma senhora tinha ido para o hospital, né? E estava com muita dor na nuca. E a pressão estava muito alta, então foi por conta da pressão, a gente já entende isso. Aí na prescrição médica tinha um medicamento de pressão e um anti-inflamatório. Só que a gente sabe que anti-inflamatório ele aumenta a pressão. Porque o anti-inflamatório ele é inibidor de COX-2, que é o seletivo da inflamação. Mas a gente sabe que prejudica o rim e aumenta a pressão arterial. E nesse caso, ela estava com dor por causa da pressão. Eu entendi que o médico entendeu que era pela pressão, mas eu não entendi o porquê ele passou anti-inflamatório. Exatamente. Aí eu orientei e ela levou só o antihipertensivo. 2 dias depois, no caso, né? Tá tudo bem? Por quê? Porque a dor era só por conta da pressão. E não por conta. Ela ia levar um remédio para baixar e outro para aumentar, para Ou bater o seja, limite. ia sarar a dor, mas podia acontecer alguma coisa. Aumentar Ela não a ia pressão. ver a pressão sendo aumentada, mesmo com antihipertensivo, porque talvez não fosse a classe certa, né? Então, é isso que eu falo de interação. Por isso que eu gosto das interações, porque é muita coisinha. Ó, outra coisa que eu quero Fala. saber. O remédio da pressão, ele... Minha mãe tem problema de vista, ele afeta a vista ou não? O medicamento depende. Muito raramente. É, né? É porque eu fiquei nessa dúvida, por quê? Ela tem diabetes? Não sei. Porque aí depende muito. Tem medicamento que realmente afeta. Mas é todo Um contexto. Um contexto, todo um entendi. tempo também de uso, né? Ela tocou no assunto aí, do diabetes. A diabetes, Letícia, você que trabalha, né, em farmácia, tanto está trabalhando aqui, mas trabalhando em Sorocaba, eu acho que é uma doença que mais aumenta dia a dia no país, não é? Infelizmente. E foi até infantil, né? A gente vê hoje em dia a quantidade de crianças que tem, né? Isso, você acha que é o quê, Letícia? Eu acho Sedentarismo? que é tudo, alimentação? mas a nossa alimentação que mais A interfere. alimentação é hoje a em dia. pior de todas, né? Eu acredito que seja. E hoje em dia, falando de criança, né? As crianças não brincam mais, né? Não. Então isso já é um fator sedentarismo. Porque antes elas corriam. Todo mundo brinca, parado. Exatamente. Exatamente. Então não tem mais aquela... Porque, querendo ou não, se a criança vai jogar bola, vai brincar, ela tá ali fazendo exercício, Gastando energia. Mas conforme ela come e não gasta, então fica ali, né? Mas isso é culpa dos pais ou culpa da criança? Não, mas o problema maior aí até, que a Letícia falou, é como ela falou, conforme ela se alimenta e não gasta energia, e tem essa. A alimentação também é a principal, né? Mas e toda alimentação Porque tem açúcar também, né? Tudo tem carboidrato, né? E até o que não tem açúcar, depois, se tiver carboidrato, ele já vai gerar o açúcar, né? A frutose, a fruta é um açúcar. Que no final ela é frutose, depois ela vai virar glicose. Então, ela demora um pouco mais até chegar na glicose. Mas chega. Então, mas aí a gente vê que esse aumento se teve, claro, é devido também aqui à mudança de hábitos no geral, né? Você falou aí da brincadeira, né? E não só na brincadeira. Se você vai comprar os produtos aí, vamos dizer assim, que são um pouco mais saudáveis, porque tudo que vem embalado nunca é saudável, né? Um pouco mais saudável, mas é caro. É caríssimo. É caro. É caro e enganoso. Isso. Por quê? Eu comprei um pão integral, aí você foi olhar e tinha 2% de farinha integral. Ou seja, né, de integral ele não tinha nada. O preço dele, por dar o rótulo aí integral, era mais caro. Então, quer dizer, além de tudo, é caro e muitas vezes não traz o benefício que diz que traz. Né? Então, na verdade, assim, a alimentação tem que ser mudada de forma geral, né? Entra um pouco na área da nutrição agora, né? Mas aquela alimentação de 3 em 3 horas, com fruta, porque às vezes come de 3 em 3, mas come o quê?
uma comida, aí daqui a pouco come um lanche, aí depois É, come... é igual- então, é aí igual- é o erro, É né? igual uma pessoa, eu vou tomar café, mas meu café não vai ser a mesma coisa. Então vem com pão, bolacha, bolo e coxinha. Mas é bem diferente, né? Bem diferente. Bem diferente do meu, né? É igual o diabético, ele não pode comer, a gente costuma falar, pode comer de tudo, mas um bem pouquinho. É, só Hoje em tem dia, não. limitação. O diabético, ele não tem mesmo controle. Ou tem, igual você falou, tem medicamentos que controlam muito bem, mas aí é um absurdo, cara. E É, nem minha todo mulher- mundo tem um acesso. A minha mulher, ela tem diabetes. Ela toma um remédio que, como você falou, é um absurdo. Controla muito bem, mas é um absurdo. E a caneta? Qual delas? A caneta, não, a A caneta, caneta para emagrecer? Não, tem a É, caneta, então, tem a é. caneta para emagrecer e tem a caneta da diabetes também, né? Não, mas a caneta para emagrecer, ela é uma insulina, né? Ela É. é um tipo de insulina. Porém, ela é, agora descobriram que é para emagrecer, O então... tal do, tem o Mas é esse que usa na Ozempic, diabetes? né? É uma delas, né? É uma Mas delas. tem bem outras. Hoje em dia ninguém usa Ozempic para tratamento do diabetes, mas ela é uma insulina, não deixa de ser. Porém, usam para emagrecer, né? Emagrecer, né? E o valor é caro. É caro. Tá em 1.200, né? A de 1 miligrama e a outra tá a 600 e pouquinho. É, quem quer emagrecer, mas não tem força de vontade. Tem os efeitos também, né? Tem todos os efeitos colaterais. Depois, se você não cuidar da alimentação, não fazer exercício, ela vai voltar o peso e tudo mais. Daí, sem contar que tem, pode danificar o pâncreas, que produz Traz aí insulina. outros problemas, né? Então, assim, eu penso, se você vai fazer, tem que fazer o exercício, a dieta depois, já faz, né? A não ser que Sem seja, dúvida seja que- muito. Que são duas coisas que trazem aí para você um benefício legal, né? Sim. A alimentação saudável e o exercício, né? Essas duas coisas. Minha mãe ó, o remédio dela tá no fundo do quintal, tá? No fundo do quintal. É chazinho daqui, uma planta dali, o remédio dela é esse aí. E a alimentação também é super regrada, tá? Isso É importante. só salada. Caramba, eu não consigo, né? Mano? Acompanha, A gente até, às vezes, Não, a gente até acompanha, mas por um tempo. Direto, a gente não consegue. Ele não consegue. Vai estressando, né? Mas, ó, ela tá com 82 anos. Pergunta pra mim quantos remédios ela toma. Nenhum. Olha, tá vendo? Não toma nenhum. E o Meu IES? Deus. O IES toma quanto? Aí eu tomo uns 10. E nós, então, como vai ser a nossa geração? O meu Meu Deus. 5 de manhã. Meu Deus. 5 de manhã, aí tem um na hora do almoço e mais 5 na hora de dormir. Meu É Deus. uma remedaiada mais ou menos. Mas não dá pra ser no médio pra diminuir lá, IES? Pode pôr tudo em um só. É tudo um só. Aí, em vez de, Melhor não. aí, em vez de ser 5, é um só, mas que vai pelos 5. Mas o maior problema disso são os medicamentos que a gente toma, tipo assim, escondido. Que ninguém sabe. Porque aí você toma um medicamento, dá baixa no outro, dá falta em alguma vitamina. Aí você toma Aí- vitamina. Mas tem esses Aí- medicamentos escondidos, conta pra gente aí. Tem, Quanto escondido, né? por conta exemplo... escondido. Ninguém tá escutando e vendo nada. Por exemplo, tem uma interação, né? Deixa eu marcar aqui. Com o omeprazol. Você toma omeprazol, aí baixa a vitamina B12. Você vai ter que repor a vitamina B12. Opa, Porque tem uma inibição. ó, acertou, omeprazol não pode, acertou né? um que eu tomo aí. Aí, ó, tá B12? vendo? É? Aí diminui B12 por causa da bomba O de que é B12 que eu não sei. Nada. vitamina B12. A B12 é essa do sol ou não? Não, A a B12 é D é do sol. A B D, do sol. essa daí. A B12 é incrível. A B12 é o quê? é energia. Então por isso, então- Nossa, a B12. Ah, descobri, então eu descobri. Não. Antes o parâmetro era 400, hoje a gente está em 800 para B12 no exame laboratorial. Então eu descobri porque eu ando dormindo muito, então. Exato. A falta de B12, né? Mas tem muitas pessoas que a gente acha que é depressão. Não, é só falta de B12. Cansaço, quer dormir o dia todo, Muda chora. completamente o Realmente. ânimo, né? Falta Parece de uma pessoa- B12. Eu preciso comprar um Lavitan. Já tem até o nome, né? De A a Z. Não, não dá. Tem que ser meu complexo B. Tem que Tem a ser? B12, Mas, Qualquer Ó, qualquer ó, marca você vê, tem ó, B12. você vê, nós somos todos dois que confundem, que falam assim, ó, viu? Às vezes você entende que É, tem todos os Bs, né? fala assim, é vitamina Mas não. completa de A a Z. Né? Fala de A a Z, então eu vou comprar essa. É, Tem todas, né? Tem uns remédios que vendem de AZ, mas não sei se. Por isso que às vezes vende, né? Você Porque quer- muitas pessoas vão e compram aquele e pronto. É, Mas por não isso mesmo, é. Mas tem B12 específica sozinha e tem B12 B1, B2, B6, B9 e B12. Cada uma tem uma função. Cada uma tem uma função. Caramba, mano. Aham.
E elas são incríveis, mas a B12 eu assim, indico pra todo mundo, porque ela é incrível. Quando, né, relata os problemas, né? Ela muda completamente aqui o... Tanto que minha mãe o mesmo, mundo, cara. uns 4 meses atrás, ano passado, ela tava meio depressiva e tudo mais. E eu falei, mãe, é falta de B12, tenho certeza. Ela começou a tomar, foi no médico, os exames era falta de B12. O que tem que ter a 800, a B12 estava 120. Nossa, Ou seja, estava baixo, né? muito baixo. Dá preguiça também? Dá tudo. Então eu tenho com falta de B12. Eu também. Tem que tomar. É depressão, é... Não, que eu tomei o omeprazol esse Choro. dia. Eu tomei o omeprazol, acho que eu comentei com você. Que daí, eu achava que o meu... Pra mim é tudo a mesma coisa. Eu falo assim, Agora, omeprazol, ranitidina. Ranitidina já foi, né? Hoje em barriga. dia não fabrica Não mais. fica mais. Diz que ranitidina era melhor que o omeprazol. Na verdade, o pantoprazol é melhor que o omeprazol. Você explicou que o pantoprazol é melhor. Né? Isso, o pantoprazol é melhor. Porque Ué, tem menos efeito nem colateral. sabe, né? Essa? não sei nada. Porque a gente tem a classe do omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, rabeprazol Pra mim, e o último que eu esqueci agora. Mas aí só vai aumentando. É o Dexlant, né? Que daí é o... Então, mas agora a gente tá vendo que está saindo um meio que os laboratórios aí estão usando, que é o seguinte, tá? Eu já fui enganado. O que é? Passa aqueles comerciais legais, Bonito. ômega 3, cartilagem não sei do que, pronobis, né? Enfim, vários outros medicamentos que não são remédios, são suplementos. Então, é contraindicação. Você pode tomar que não tem contraindicação. E suplementos ainda, que às vezes só tá no nome. Não, Porque- e aí, veja bem, eu comprei um suplemento, eu achei que os resultados eram legais, o cara falava lá, pá, tô tomando, pá, e depois de uns 6 meses a Anvisa proíbe. Nossa. Por quê? Não tem teste, não tem nada que diz que realmente Funcione. aquilo tem aí o efeito que diz que faz. Ou se não fala que tem 10%, quando na verdade tem 1%. Também, né? Então, quer dizer, isso é um meio, eu acho, tá, de burlar exatamente o que seria um critério mais, vamos dizer assim, eficaz para que você liberasse um medicamento. Uma vigilância maior, né? Exato, porque tem um gasto. Uhum. É. Então você vem com o tal do suplemento, que a lei deve ser mais branda para isso, para que você possa inundar, né, todo mundo aí com esse suplemento que vai melhorar a sua vida. E aí você consegue vender também mais facilmente, né? Exatamente, porque não tem contraindicação. Isso. É, E tem qualquer farmácia que é com... Qualquer farmácia, às vezes, que tenha uma parceria, né, com o laboratório, e aí vai falar para os balconistas, para os farmacêuticos, Vender, né? Tipo, empurrar. Essa questão que a gente, como farmacêutica, não gosto. Porém, Mas na ética, mas na existe. ética não tá. Exatamente. Aí a gente tem que entender o risco, né, do Que paciente. é um dos mercados mais fortes. Mas você nunca vê uma farmácia fechar, muito raro. Não, você Difícil, vê mas abrir. Muito raro. Abrir. Abrir Agora, igual abrir farmácia igual formiga. bastante. Porque a população está cada vez mais problemática devido à Mais alimentação dependente. e à vida que ela leva. Uhum. Então, a tendência é cada vez mais aumentar e cada vez mais aparecer suplementos e remédios que resolvam o seu problema. Entendeu? Não, mas esse assunto é interessante porque eu tenho um tempo atrás, tem uma pessoa, daí eu tomava um remédio, acho que ela tem problema. Ela tomava o remédio também, acho que ela viu tomando remédio, ela falava assim. Tomava também. Eu tomava também, falei assim, chapou, falava, chapou. Tem muito. Mas sabe que o nosso problema hoje em dia é psicológico, né? Tudo hoje em dia é o psicológico. Ela falava, eu tava com a dor, tomava não vai remédio, falar ela isso. falava. Não vai falar isso para certas pessoas, que as pessoas ficam loucas da vida. Tá? Quando você fala, seu problema é psicológico, não é porque você não está sentindo. Eu tô só sentindo. Ah, não, eu falo de forma geral, que hoje a gente tem esse problema psicológico, então aumenta a consulta com os psicólogos e tudo mais, com o psiquiatra, então aumenta a venda de medicamentos. Com certeza. Por isso a gente não, É esse mercado, não né? fecha, por isso não fecha. Dificilmente. Hoje em dia você entra numa farmácia, você não sabe se você entrou no mercado ou na farmácia. Exatamente. Cada um tá com a sua cestinha, tá com a sua cestinha, correndo nos corredores ali, só E colocando. cada vez são maiores as farmácias. Antigamente era um balcãozinho, custava, já era. Não, hoje tem farmácia, tem doce.
né? Tem tudo, né? Tem várias coisas. Ela já vende remédio para diabetes, mas também vende doce. Pra curar de Para vez. curar. Ela fala, Mas você tá tem com falta de diabetes? glicose. Não, mas Agora vai ter. doce. Tá com falta de Compra esse glicose. doce aqui, vai no outro balcão que o cara te vende. É, Já faz o exame ali, sua glicemia ali já. Ai. Mas vamos lá, vamos começar aqui. O que te deu essa vontade, Letícia? De repente, aí, bom, eu vou fazer farmácia, cara. Eu vou ser uma farmacêutica. Isso é um dom? Ou você achou, enfim, que alguém tinha essa profissão e você achou legal? Falou, eu vou seguir também? Conta pra gente. eu Começo acho- disso aí. Vamos lá. Começo, quando eu tava na farmácia de manipulação, né, como eu falei, eu falei, eu vou fazer... Eu nunca tinha pensado em farmácia. Eu nunca tinha pensado em nem entrar numa farmácia. Entrava, acho que raramente quando era menor, né? Porque eu tinha meus 15, 16 anos quando eu entrei trabalhar. Aí eu falei assim... Só que eu sempre quis usar jaleco. Falei, eu sempre vou usar vestido branco e usar você jaleco. queria usar um jaleco. Alguma coisa da saúde eu tenho que ser. Aí, só que eu não me via nada. Tipo, fisioterapeuta, essas coisas ainda não era uma coisa que tinha alta, Não igual era hoje o em seu dia. forte, não. Não, nem pensava. Até farmácia mesmo eu nem pensava. Quando eu comecei a trabalhar na farmácia e fui vendo, né, como era a rotina e tudo mais, eu falei, eu gostei disso aqui, eu quero fazer um curso. E aí, eu tava no colegial ainda, né? Aí eu fiz uma prova, eu lembro que tinha uma prova para entrar num curso no próximo ano. E aí eram os melhores alunos e tal, e eu fiz a prova e eu passei. Então, você tava Totalmente gratuito. Você estava 2 anos. classificada entre os melhores alunos. As melhores da escola, sempre. Ainda bem, né? Já é legal. Aí eu fiz 2 anos lá na Imaculada Conceição Itapetininga, né? À noite, que era curso técnico de... Tinha vários cursos, mas eu fiz farmácia. Farmácia mesmo. Daí, aí eu continuei. Aí eu saí em 2014, eu terminei o curso, em 2015 a gente na faculdade. Aí você falou, é um mercado muito promissor, né? Você Mas entrou no na ramo- verdade eu tô no ramo entrei certo. no curso de farmácia porque eu não gosto de matemática. Então eu entrei falando assim, não tem cálculo, né? Olha a cabeça. Como não tem cálculo, é o lugar que mais tem cálculo. É. Porque Exatamente. você tem, toda hora é matemática. É. Aí eu cheguei lá e falei, e agora? Já tô aqui, tem que fazer. Então eu falei, mas eu sempre quis cuidar das pessoas. Tanto é que depois que eu trabalhei na drogaria, né, e tudo mais, manipulação, eu fui para o hospital. Eu fui para Sorocaba em 2018, aí eu fui para o hospital. Passei por todos os hospitais lá, vários hospitais, né, por causa disso mesmo, do cuidado. Daí eu trabalhei em 3 hospitais lá, e trabalhei em Votorantim, depois voltei para cá e fui trabalhar no Galope Itapetininga, no regional lá, porque eu amo a área hospitalar. E aí, depois que eu me formei, mesmo farmacêutica, aí eu voltei para trabalhar na Drogazil, no caso, numa rede, né? E aí eu também me identifiquei muito, porque aí você tem aquele contato com o paciente, com o cliente, né? Você pode explicar, você pode... E eu vejo que é um dom, porque eu gosto muito do que eu faço. Tanto é que eu continuo estudando todos os dias para... Trabalhar fazendo o que gosta é muito gratificante, É muito né? bom. Conversa um pouco, daqui a pouco eu venho, que eu vou ali num lugar ali rapidinho em volta e eu vou fazer outra pergunta para ela, que é uma pergunta que Na verdade, eu não sei se tem, eu não sei se não tem, mas ela deve saber. Mas na verdade a pergunta que eu queria fazer para ela, eu estava falando sobre o remédio da dengue. Acho que Sim. saiu uma vacina também do chikungunya, não foi isso? Tá saindo agora? Eu acho que foi de forma geral, na verdade, né? Isso, Teve a dengue, As a duas, né? chikungunya, isso. A dengue, a chikungunya, e tem ainda aquele sistema do Zika, né? Acho que é isso mesmo. Zika, né? É o Zika vírus, né? O Zika vírus, é isso aí. Então, Mas assim, é tudo ainda. Tem a vacina, né, de 2 doses lá, que é da China. China, Que eu não estudei essa parte de quem foi o fabricante. Mas aí é tudo ainda. Tá quase no mercado, mas ainda não tá, né? Então, analisando aí. mas aí eles fazem os testes com os brasileiros aqui, porque às vezes muda, né? Quanto tempo? É 1 ano fazendo o teste ou não? Depende. Depende muito do resultado, né? Que eles vão obter. Mas eu acredito que a fase de teste já tá. Mas a margem para eles aprovar quanto que é? No geral, pelo menos 5 Qualquer anos. remédio. Tipo assim, a porcentagem, por se faz com 10 pessoas, deu. Aí com 3 deu um efeito colateral muito forte. Aí com 7 foi bom. Isso, tem que ser pelo menos com 7, né? Acho que é isso aí que eu vi, porque eu já vi muitos remédios que era bom, foi aprovado, mas deu um efeito colateral muito grande. Daí não aprova. não aprova, né? Porque tem até medicamento que é aprovado e depois disso Isso que ainda eu vi. continua com efeito colateral. E aí tem que retirar do mercado.
Entendi. Porque o que eu vi, eu não lembro agora, acho que foi a Covid, eu acho que eu vi. Se foi a Covid ou foi a dengue mesmo. Porque o surto de dengue está muito grande, né? É muito alto. E aparece bastante pacientes, porque mudando um pouco de assunto, eu vi os sintomas são vermelhidão, o que mais? A dengue? É. São as petequias, que a gente chama, né? Os pontos vermelhos no corpo. Porque dor no corpo. Eu vi no hospital a moça colocando um pontinho com a caneta, fazendo um pontinho com outra caneta. Que é a prova do laço, que a gente chama, né? Eu não sei. E daí você faz pontinho e aí você amarra. Eu acho que é isso mesmo. Aí tem que aparecer todo vermelho em volta. Daí é consultado. É assim? Mas também tem o PCR, né? Que é o exame de sangue. Que aí também prova de forma mais tem fácil, lá que né? enfia no nariz lá, que, pelo amor de Deus. O suave. Daí esse é o Covid. Esse é o pior. A maioria tem medo do médico por causa desse aí, né? Mas é que tem, igual eu falo, tudo é a calma. Porque tem gente que faz, e o médico realmente coloca lá, mas não precisa. Na farmácia, lá em Sorocaba, a gente fazia, eu fiz, né? O Covid todo. E a gente fazia bem ali na pontinha, já detectava. Porque não precisa. É só a secreção que a gente precisa, né? Entrar em contato com o antígeno pra... Porque eles estavam falando aqui, da dengue, você viu da dengue como que é? E a dengue tem umas pontinhas vermelhas, eles fazem, você estava no hospital lá, vocês estavam com dúvida. E dói, viu? Porque eu já fiz uma vez. E daí, dói porque prende ali, você fica meia hora. A pessoa estava com um vermelhidão, faz uma pontinha com a caneta, daqui a pouco pega um laço e eu olhando assim, falei, será que vai fazer isso aí? Mas eu não tava, né? Mas era gripe. E já sarei na hora. Ainda bem. É que é incômodo, né? Bom, agora tem uma dúvida aqui, Letícia, é o seguinte. Eu não sei agora como é que tá? Mas eu sei que antigamente, né, a lei acho que sempre existiu. Toda farmácia tem que ter um farmacêutico. Graças a Deus. Certo? Essa é a lei. Antes eu não sei se era assim ou não. Não, antigamente não precisava. Não era assim. Então, quando essa lei surgiu, é claro, tem aqueles que tem ali o farmacêutico de plantão o tempo todo. Sempre temos o contra, né? Não, agora tem aqueles, porque é lei. Você tem que ter. Porque o farmacêutico tem que assinar alguma coisa lá. Né? Então, geralmente, o farmacêutico passava só para assinar. Ele não ficava. Exatamente. Ele não ficava só passar para dar. Exatamente. Eu não sei se agora isso acabou. Se realmente toda farmácia tem um farmacêutico. Dando plantão, né? No plantão, né? Na verdade, sei, mas diariamente eu também não sei. Na verdade, ainda tem, né? Tem, não aqui, eu falo mas de forma geral, né? Porque nós temos milhões e milhões de farmácias nesse nosso país. Tem muita farmácia, né? Que onde a fiscalização, por exemplo, cidades maiores, que tem farmácias de bairro, né? Que a gente chama que são menores. Onde a fiscalização não bate tão em cima. Então, eles conseguem ainda ter o farmacêutico só menos horas por dia, ou só para assinar, como você falou. Ainda existe. Existe porque quando a gente sai da faculdade, o que mais oferece pra gente são essas vagas, lugares, né? Aí você nem precisa vir. É um bico, né? É um bico porque... Não, é uma escolinha. A gente faz um contrato aqui, aí você nem precisa vir, você vai ganhar tantos mil e pronto. Porque a farmácia tem obrigação de ter Tem que ter o farmacêutico, porque aí se o fiscal for, tem que ter o nome do farmacêutico. Aí, de repente, o farmacêutico não tá lá, o fiscal vai comunicar uma ausência. Porém, tem um farmacêutico, tem o nome do farmacêutico. Ele volta no outro dia, não tá também. Não, daí já é na notificação. É três. É a terceira visita que eu faço no farmacêutico. Acabou de sair. Não, não dá. Espera um pouco que já tá voltando, né? É que nisso daí a farmácia fica avisada, então da próxima vez que o fiscal vir, ele já vai lá e tudo mais, né? Mas hoje em dia ainda existe, sim, bem menos. Mas existe. Tem, né? Eu acho que deve ter, principalmente, eu não sei, eu acho que, como você falou, cidade pequena, né? Locais mais afastados, né? Isso, locais mais afastados ainda deve existir, sim. Mas a regra é difícil, né? É que tenha sempre um farmacêutico. Algum período. E você, como farmacêutica, você pretende também ser dona de farmácia? Nossa, a pergunta que não quer calar. Já tive muita oportunidade, viu? Mas não quero, não. Não? Não, porque é um negócio muito complicado. E eu, assim, hoje em dia... É mais fácil trabalhar para os outros? Também não. Também não quero essa vida aqui, não. Eu quero fazer outra coisa. Uma extensão, ou palestrar, dar cursos,
É isso que eu estudo. Ah, O legal. marketing, alguma coisa, mas ou fazer tipo a clínica mesmo, Vou fazer algum plantão em alguma farmácia. Não, esse não. Esse a gente tá fazendo agora porque é o que tem. Eu entendi. Mas futuramente pretendo ter um consultório, tanto é que tem um consultório farmacêutico aqui já de uma farmacêutica, aqui em São Miguel, né? E eu pretendo abrir um consultório. E porque aí é o mesmo contato que eu tenho na farmácia hoje, só que eu vou poder estar ajudando mais. Mas você não acha que aos poucos você não vai colocando um remédio ali, um remédio cá? Tem, né? Mas tem que colocar, né? Porque muitas vezes necessita, né? Não tem como. Como assim? Não, por quê? Se você vai fazer um consultório, certo? Às vezes você vai colocar um remédio aqui, um remédio ali. Ah, não. Quando você for ver, a farmácia já tá montada. Vai fazer, às vezes você vai fazer um estoque. É. Ah, não. Daí só se for de como que representante que dá um estoquinho lá. Eu não vou, Os famosos amostra grátis. Ah, não, porque senão, daí vai virar uma farmácia, né? Isso que você vai perceber já é uma farmácia. Até já pensei várias vezes, mas farmácia depende, né? Aqui em São Miguel tá ficando complicado ter uma Já farmácia, tem né? muita farmácia. Porque tem muita farmácia e tá vindo, né, rede? A cidade vai crescer. Na realidade, a gente vai? aqui. Tá vendo as redes, né? Eu Antigamente acho era só que. Isso. Antigamente era de alguns só, né? Eu Alguns acho tinha que duas, tinha a três. farmácia Isso. conseguiu ultrapassar bar. Ah, Olha. sim. Ultrapassar bar. Porque antes você tinha muitos bares, agora você tem mais farmácia do que bar. Sabe o pessoal do bar já ficou doente e agora É que eu acho que a farmácia Abriu está farmácia. sendo mais tá precisando rentável, muito, né? porque... É o lucro maior, né? Exato. E outra, gente, é o que a gente falou agora, a população tá muito doente. Mas acho que. De todas as formas. Mas acho que saiu a Covid, o pessoal já cria aquele estigma que tá doente. Gente, acabaram E com o eu- estoque de ivermectina do Covid, vocês É. lembram? Que era aqui, não lembro Exatamente, quem falou era. do ivermectina. Ah, foi o nosso Nossa. ex-presidente. Presidente. Era ivermectina e tinha outro lá, Cloroquina. Cloroquina. Tanto Ó. é que cloroquina passou a ser controlado, né? Sem retenção de receita na época de Ó, emergência. Foi bom fazer a pergunta sobre a ivermectina, porque uma vez minha filha estava com piolho. Hum, Aí eu vi lá, ivermectina é bom para piolho. é. Mas a ivermectina você tem que dar depois de um ano que você pode beber de novo, como é que é? Eu não entendi isso aí. Na verdade, depende, ó. Depois eu fui comprar de novo, matou os piolhos. Daqui a pouco ela pegou piolho de novo, eu falei assim, eu vou comprar de novo. A ivermectina ela tem É. a função, ela é é para todo tipo de verme, realmente, e vírus, né, e tal. Então ela tem a função do piolho, a escabiose. Você toma o comprimido que tá na tabelinha certinho e ela não deixa você pegar mais, a criança pegar mais o piolho. Só que o que tem que tratar, porque não vai matar o que já tem na cabeça. Pera um pouquinho, eu sou bem leigo de uma coisa. Olha lá. Essa ivermectina que vocês estão falando, é aquilo que foi receitado para Covid? Isso Sim. mesmo. Mesma coisa. É a mesma. Não, cara. É mata piolho. Ela é para escabiose, vermes, É. eu não lembro mais o que foi. Mas eu, Só que para vírus Não, nada. do Tem nada a ver, Covid, não tinha indicação. Nossa, mas aí eu falo assim, mas ela tem um efeito colateral, não tem um efeito colateral? Depende, todo medicamento tem. Não, mas é muito grande. Mais ou menos, né? Não, muito grande, porque eu fui perguntar à farmácia, não, você não pode beber mais sei não, faz tempo que ela tomou e tal. Assim como todo vermífugo, ele tem um efeito colateral, né? Aí depende muito da criança. E depende muito do organismo de cada Então, pessoa. porque ela né? me falou isso, ela não perguntou nada, a farmacêutica me falou assim, não, Mas, ó, Por exemplo, todo você não, às vezes é medicamento, vendedor, não sei se é farmacêutico também, às vezes é vendedor. mas assim, como um fluconazol, a mesma coisa do ivermectina, mas como um fluconazol. Ele a gente pode tomar uma vez por semana. Se você toma 2 num dia, 3 num mas- dia, ele sobrecarrega totalmente seu fígado e seu rim. Na realidade, Letícia, vamos lá, tá? Qualquer medicamento, se você ler a bula, você não toma. Você não toma. Porque é mais efeito colateral do que benefício, né? Tem muitos Não, mas efeitos colaterais, cara. Porque na bula eu vi lá que de uma semana que você podia tomar ele, sabe? Aí depois passou e tal, aí melhorou, daqui a pouco voltou, não falei, putz, vou ter que dar um jeito desse piolho aí. Só respondendo a sua pergunta, ele não pode tomar por causa disso mesmo, porque ele sobrecarrega O fígado. o rim e o fígado. E daí pode gerar uma hepatotoxicidade, que é o fígado, né? A inflamação do fígado. Como todo medicamento. Todo medicamento traz o benefício e traz também os malefícios. Principalmente esses medicamentos e os anti-inflamatórios, né? Qualquer anti-inflamatório sobrecarrega. E anti-inflamatório, qualquer dorzinha que a gente tem, a gente fala, vou tomar anti-inflamatório. Anti-inflamatório. E Aí então, tem que seguir os 7 dias seguidos lá, será que é? 3 dias? não, sei. daí depende. Tratamentinho, 7 né? dias antibiótico, né? É. Daí é outra coisa. Daí é com receita só.
O antibiótico Agora, anti-inflamatório hoje em dia, todo mundo compra. Então, do antibiótico, você não pode tomar antibiótico indiscriminadamente, porque senão depois você acaba tendo um problema sério. É, porque na verdade, daí, se você continuar com a infecção, aquele medicamento já não vai ter mais efeito nenhum, né? porque vai ter a resistência bacteriana, né? Da bactéria. Aí você vai ter que tomar o mais forte, até chegar a um ponto que às vezes não tem mais. Então, mas a gente vê, Letícia, que tem muitos remédios que são vendidos da seguinte forma, tá? O Evandro, eu tava aqui com uma dor na minha orelha aqui, cara, eu tomei um remédio que foi muito bom. Aí me deu uma dor na orelha, eu falava, vou lá, o Evandro tava com uma dor na orelha, eu vou lá comprar o mesmo remédio, né? Às vezes os problemas são completamente diferentes, mas as pessoas elas vão lá e compram o mesmo medicamento, achando que é o mesmo problema. E pode trazer uma consequência. Porque cada organismo funciona diferente e cada medicamento também tem. Até os laboratórios, pode ser o mesmo medicamento, mas se for diferente no laboratório, o recipiente do que ele usa pode ser diferente. Isso que você está falando aí é que me dá uma dúvida. Por quê? Eu uso remédio tanto para glicemia, para diabetes, como também para pressão alta. Tá? Fui ministrado para a doutora. E cada vez que eu vou comprar esses medicamentos, é de laboratório diferente. Porque se tem tantos laboratórios, e a farmácia, claro, ela vai pegar aquele que está mais em conta. Sim. Não é isso? E às vezes o que já aconteceu muito. De eu tomar um remédio de um laboratório, e realmente ver que ele está fazendo efeito. E tomar o mesmo remédio de outro laboratório, não faz efeito nenhum. É a mesma coisa, não está tomando nada. Existe muita essa reclamação em farmácia. E aí tem algumas pessoas que pensam, mas não pode ser o caso. é a frescura, não sei o que. Mas não pode ser o caso do organismo também, né? Não, então, essa questão, cada organismo funciona de um jeito, claro. Mas tem muito recipiente, como eu falei, que é diferente. Um usa, por exemplo, o amido, o outro usa um outro aglutinante de comprimido, alguma coisa. E aí isso pode ser que não tenha, por exemplo, se você tem um defeito, você não tem uma enzima, a lactase, da lactose lá, que você tem que tomar um medicamento para tomar leite, correr derivado do leite, né? E aí ela não tem com quem se ligar, então ela não destrói, ela não faz o caminho do medicamento até a excreção final. Então ele não vai fazer o efeito que você precisa. Porque tem essa deficiência no seu organismo, isso é seu. Por isso que tem vários laboratórios, vários medicamentos. Então agora, a partir de agora, eu vou comprar os meus remédios do mesmo laboratório. Na verdade não tem problema se você comprar diferente, porém você vai notar se está fazendo efeito tá tendo ou não. A mesma eficácia ou não, né? É o que eu falo. A pessoa pergunta alguma coisa, eu indico. Daí ela falou, vou trocar. Mas eu falo assim, mas esse que você tá fazendo efeito? Porque se estiver fazendo, continua com esse. Porque a gente compra pelo nome, só isso. Pelo nome, tem o mesmo nome, tá valendo. E essa de original, similar e tal, é muito também de organismo. Porque tem gente que o genérico faz efeito, que o similar faz efeito, que o original não faz. Muitos acham que o genérico é um remédio que ele é feito de farinha de trigo. Muita gente fala, mas o genérico tem os porque tem vários casos das pessoas fazerem isso, né? O povo acha que vem genérico. Então, mas aí entra nesse ponto aqui que a própria Letícia falou. Tá? Eu te dou um remédio do laboratório Y, você toma, fez efeito, legal. Eu te dou o mesmo remédio genérico, que tem aí a mesma forma, tudo igual. Mas só o fato de ser genérico, ele já assimilou o psicológico não vai fazer efeito. E aí não faz mesmo. Não faz. Ou às vezes faz o efeito e a pessoa não consegue nem ver porque ela já colocou na cabeça. Que tem que ser original, ou tem que ser o... É igual a linha Torcilax, Estralax e Tanerilax. É tudo a mesma coisa, mas tem gente que quer o determinado, Mas eu acho, pra você ver, é uma discussão boa, eu acho o Torcilax mais forte. Aí, ó. Tá vendo? Não, é como a gente falou. Por quê? Porque os outros, para vocês, como você acha aquele mais forte, potencialmente os outros é mais fraco. Não, eu acho, eu falar que eu acho que é melhor. Então. Pra mim é tranquilo. O que eu mais vendo é Torcilax. Eu acho o Torcilax eu acho que é mais forte. É mais fraco, né? Não, o Torcilax é mais forte e o Efralax eu acho mais fraco. Ah, tá, entendi. Eu gosto de tomar o Efralax que eu acho que é mais tranquilo. Quando eu bebo Torcilax, não sei, dá um negócio ruim. E é a mesma coisa, a mesma forma, a mesma quantidade, só muda o laboratório. E me dá um negócio ruim, eu falo, nossa, isso aqui não fez mal pra mim, você já comeu fígado. Então,
É por causa dessa questão dos aglutinantes também. Não é, mas pior que eu acho que ataca Mas não sei se é para o organismo. Não, mas pode acontecer por causa do, igual eu falei, do aglutinante, né? Do recipiente que eles vão colocar lá. Pode ter ou não. E aí o seu organismo pode ter uma bastante. Por isso que existe esse leque, essa variedade. Então, o correto é você ver aquele que mais te agrada e que mais te faz bem. Que te faz bem, exatamente. Com menos efeito colateral. Mas o ideal, na verdade, é não tomar muito anti-inflamatório, né? Não, o ideal é esse. Mas você sai de um jogo de futebol, aquela dor e tal. Você tem como, né? Aí tenta tomar um analgésico, né? Ou um relaxante muscular. Eu falo assim, dá o mais forte, torce lá que você pega isso aí. Então que o às vezes a farmacêutica indica, não, toma. A maioria, o anti-inflamatório. Não sei se tem um contrato e tal, mas. Não é bom você ficar tomando anti-inflamatório direto, então. Não, de nenhum tipo. Nenhum tipo. Ataca, como você falou, o fígado. O rim e o fígado. E para diabético o veneno também. Porque aí vai prejudicar a excreção, né, do xixi em si, por causa do rim, e aumenta a pressão arterial. Aumenta a diabetes, porque como que o açúcar vai sair do sangue? Pela urina? E como se o seu rim está prejudicado, como vai acontecer? Essa filtragem, ela pode não estar muito boa, né? Aí traz problema, né? Uma pedra no rim. Não, tem coisas que a gente tem que saber como funciona, que é pra gente não acabar se intoxicando, né? E pra mim, que tem uma gastrite moderada. Mais ou menos também, se moderada. Mas falou que moderada, mas... Moderada. Falou assim, isso quando ele falou, quem que foi? Isso que eu ia falar. Faz endoscopia sempre? Não. Faz 10 anos que ele fez. Aí morre de dor, né? Não, faz 2 anos. Assim, daí... aqueles remedinhos fazem efeito ou não faz efeito aqueles... Como é o nome? Hipocler é pro fígado, né? Fígado também tem problema no fígado. Tem tudo. O cara fala assim, eu tô com a queimação, leva esse hipocler, tá muito bem esse aqui, meu. Tem um lá que tem um bombeiro, que é o comercial lá. A queimação, tem mesmo. Tem, né? E tem um que vem no bombeiro. Estomazil, alguma coisa assim. Mas tem hora que não faz efeito nenhum. O Hipocler, na verdade, ele é pro fígado. Se você tiver com dor de cabeça, você pode fazer nesse sentido. Eu tô confundindo ressaca com... E o Engove também nesse sentido. E para ressaca é bom mesmo, não? O Hipocler, na verdade, é bom pro fígado. Para ressaca não é bom, não. Para ressaca, não. E muitos... O ressaca que falam é Engove, né? Mas ainda tem o perigo, porque o Engove tem acetilcistrina, né? Engove é esse que é um antes e outro depois. Isso. Mas daí que com álcool, se tomar junto com álcool, ele potencializa o efeito. O ácido acetilsalicílico. Mas por que divulga que pode, né? Então, é aí que ele falou aquela hora lá do suplemento, do marketing, né? Mas se a gente for estudar. Mas a Anvisa não vê isso aí, né? A Anvisa não vê nada, né? Aí gira, né? Gira alguma coisa, né? Não, o que eu acho gira politicagem. Assim, de forma geral, todo mundo pode. Porém, não é todo mundo que pode, realmente. O que eu acho é assim. Pode, mas não pode. Por exemplo, uma pessoa mais idosa, que gosta de beber bastante, já toma os medicamentos de rotina. Aí você vai introduzir o Engove, que é o ácido, né, acetilsalicílico. Aí você vai aumentar o efeito da cascata de coagulação. Então, ele não vai ter coagulação, né, que é o trombo do sangue, né, no caso. Aí você se machuca. Tá falando meio inglês pra gente. Ele tá falando meio... vou resumir. Aí você se machuca. Meio mandarim pra nós, não tá entendendo nada. Né? Aí você se machuca, cortou o pé, teve que levar ponto. Não vai cicatrizar. Por quê? Porque tem um... Daí a pessoa vai achar que é diabetes. Que é um vasodilatador. Daí você vai dar um problema, né? Aí vai dar uma hemorragia. É que o pessoal, muita gente... Daí a pessoa fala assim, acho que tô com diabetes. Porque, vulgarmente falando, o AS afina o sangue. Então muita gente toma pra isso, pra afinar o sangue. Exatamente. Aí se você se machuca, não precisa nem beber Engove. Mas só o AS. Me deu uma dúvida agora. Peguei o cara, viu? Precisa se afinar o sangue? Então, é vulgarmente falando, né? É pra quem tem problemas de infarto, né? Coisa assim. Aí ele inibe a agregação plaquetária. No caso, ele inibe a formação de trombo. Por isso que daí ele vasodilata, né? Vasodilata deixa ver o calibre maior, então passa melhor o sangue. Por isso, afina o sangue. Vulgarmente falando. Agora já entenderam. Tudo tem a ciência, né? O Plavix, que é o clopidogrel, vocês já ouviram falar que é isso, o AS, o Clexane. O AS já vi.
Tudo para não ter perigo. Caraca, tanta coisa que tem que... É O muito, ser humano é muito complexo, muito né? complexo. Mas é que eu falo. Você estudou quanto tipo de A remédios tem? perfeição de Deus, né? Em tudo. Você estudou É, quanto mas tipo de remédio você eu já tenho- conseguiu? Então, Há mas muito medicamento. eu tenho Nossa. E sempre tem que aprender. uma disputa com um cidadão todo dia, que não é o Evandro. Não é eu, não é eu. Ele não acredita em Deus. Ai, meu Deus. Não, mas você não pode falar pra ela, porque ela é evangélica, né? Não, mas não tem Não, nada a mas ver, aí eu ela é entendo. evangélica, Aí cada um, né? É, cada um. Cada um. Ele não acredita em Deus, então quando a gente está conversando. Mas ele acredita, Que não tem uma acredita em Deus coisa- ou não acredita na natureza? Não, então, que tem uma coisa assim tão formosa, tão bonita, você fala, isso é Deus. Você fala, epa, não, isso não é Deus. Esse é o homem que ciência, fez. Isso é evolução. É. Ah, tá bom, né? Cada um tem as suas ideias. E São eu cientistas. tento aos poucos mudar a cabeça dele. Porque eu acredito em Deus. Uhum. Agora mesmo nós estávamos falando ali a respeito de fruta. É. Né? A minha filha estava falando, ó, temos como é que fala aquela que não é laranja? Tem laranja, mas que a casca é solta. Mexerica. A mexerica ela dá mais no frio. Uhum. Isso É. mesmo. E tem também a melancia, né? Também dá mais no inverno, né? Mas aí ela falou, isso é coisa da natureza, por quê? Porque muitas vezes o ser humano não bebe muita água, mas ele chupa uma melancia, chupa uma mexerica que contém líquido, né? Supre, né? Aí eu falei assim, isso é coisa de Deus. O cara olhou assim e falou, não. Já é a natureza. É natureza. Então, mas tudo é feito de acordo com a vontade de Deus pra gente. Isso. Né? Tudo é feito pra gente. Agora, é outro negócio, né? A Todo minha. mundo tem livre-arbítrio, não Isso. tem? Então, Pra mim, como eu acredito em Deus, então pra mim. nós claro. acreditamos, Nós né? acreditamos. Nós acreditamos. A gente vê. Você Até acredita, né? pessoas Não, que eu não estudaram vou comigo, responder. que não tinham uma opinião formada sobre Deus. Até esses dias mesmo, uma moça falou pra mim, como Deus é incrível, não sendo religiosa nem nada. Eu falei, por quê? Ela falou exatamente por causa da questão do organismo, como funciona. É muito complexo. Porque aí você tá com uma hipertensão, pressão alta. Aí, de repente, o seu organismo, ele automaticamente, o rim, manda o sinal pro rim excretar. Você vai abrir o canal do rim, uretra, né? E aí você vai fazer mais xixi, consequentemente abaixa a pressão. Coração contrai, coração solta de nível, né, moderado, para que não suba nem diminua. Tudo É ligado perfeito, ali, não tem como. A não ser que a pessoa não acredite mesmo, porque é impossível não ver Deus em tudo. Você vê essa máquina tão... E você, que você tá... Não, tô você pensando, aquilo, né? né, mano? Eu não. A minha vida, até chegar até a faculdade mesmo, assim, Tá meio desconfiado? Tô bem desconfiado, Janine. Não, eu não Quando eu fui fazer a faculdade, com 12 anos eu tinha, era criança ainda, Deus falou uma vez comigo, você vai poder escolher a faculdade que você quiser, que eu vou te dar condições. Não, aí, não, porque E eu isso aconteceu? eu tô imaginando assim, porque eu quero fazer uma pergunta, assim, porque se acredita em Deus, eu acredito em Deus e acredito no destino. Lá vem. Não, calma. Só que daí a pessoa vem e fala, não. E Essa pessoa que e tá essa falando... pessoa, ela fala assim, não, você foi uma escolha. Eu falei, não, Vamos lá. isso aí foi um destino, estava escrito na vida da pessoa. Isso aí estava escrito, ela girava, andava e estava escrito naquilo que ela Mas estava fazia. escrita porque é Deus, né, que escreveu. É no destino, né? Não, eu acredito em Deus, não é essa discussão. Não Eu é. já entendi. Eu já entro na sua conversa que eu não sou perfeito e eu dificilmente acredito em destino. Eu acredito. Eu acredito em escolhas. Tá? É isso que eu Está falo. tudo aí. Tá? Agora, você escolhe aquilo que você quer. Mas Eu acho que a gente atrasa a promessa de Deus na nossa vida, as coisas boas, porque a gente escolhe. Eu acredito muito nisso. então, eu já. Porque quando eu Aí somos saí divergentes, porque eu daqui... acredito que é destino. Não, mas porque, pensa. Quando eu saí daqui para ir para Sorocaba, fiz muita coisa lá, tive um filho, né, engravidei, tive um filho, mas não deu certo, voltei para cá. E aí eu penso assim, e hoje eu voltei, que eu saí um pouco da igreja e tal, e daí hoje eu voltei para a igreja e tal, e hoje eu tenho chamado, espiritualmente falando, né, não sei se vocês entendem, né, mas aí eu penso, eu atrasei, esses 5 anos da minha vida, eu atrasei Pelas Deus, escolhas. pelas minhas escolhas, porque Deus já era para ter cumprido faz tempo, porque Deus
Ele cumpre o que ele fala. Porque... Agora, eu atrasei porque eu fiz a escolha errada. Então, não. Agora, esse negócio... Não tá escrito aquele que ia negócio que fazer. o cara fala assim pra você, ô Letícia, ó, é que o seu destino era esse. Não faz sentido, não faz muito sentido. Não, pra mim, pelo menos. Eu tô explicando você. Não. Eu tô explicando da forma que eu penso. Entendi. Porque a Bíblia fala sobre livre-arbítrio, né? Deus dá. Temos livre-arbítrio. E, infelizmente, a gente teve, né? Não que eu fiz coisa errada, não fiz, não saí, não bebi nada, essas coisas assim. Mas é uma coisa que eu atrasei. E agora eu voltei pro mesmo lugar onde eu nunca deveria ter saído. Ter saído, né? No mesmo lugar, na mesma igreja, na mesma família. É porque se a gente pegar a vida dos seres humanos, a vida das pessoas... Eu tô pensando já. Não, veja eu já bem. dei a resposta. Você vê cada situação, tá, que o cara se encontra, que eu não acho que é um destino dele estar daquele jeito ali. A escolha que ele fez é que levou ele para aquele... Porque, como você tem... Mas eu acredito que também eu aquilo acho ali que pode ser uma prova. Não. Eu acho que ninguém, principalmente Deus, te deseja o mal. Não. Te deseja... Não, mas tem muita gente que está ruim. De acordo com você, é o destino. Destino. E quem escolheu o destino dele? Ele? Mas já estava escrito, isso aí já estava escrito. Não, Ele escreveu, Não né? adianta falar, porque para mim estava escrito, não adianta. Deus ia escrever que ele ia estar lá na casa. Não, uma prova, a gente entende uma prova quando acontecem coisas que a gente não tem poder de escolher, né? Acontece, você ficou desempregado. Você está numa aprovação, você está desempregado. Mas você não escolheu ficar desempregado. Isso é uma prova. Exatamente. Agora, não, vou beber até cair, até não ter ninguém mais do meu lado. Isso não é. Isso não estava escrito. Isso não é. Então vamos lá. Foi uma escolha que você fez. Então vamos lá, vou em cima de você que você falou. Eu já que você falou. Você odiava matemática. Odiava matemática. Você odiava matemática. Não gostava mesmo. Aí você foi fazer o quê? Farmacologia. Farmácia. Chegou tem muita matemática. Chegou lá e o que aconteceu? Tinha muita matemática. Sim. Aí você sempre trabalhou e sempre girou no meio do destino da farmácia. Pode reparar pra você, sempre você girou e estava ali. O que estava escrito no seu destino é que você ia ser farmacêutico. Não, porque você Deus pediu para escolher. Não, você tinha a escolha de falar, putz, eu não quero matemática, não vou fazer. Mas, ó, não, eu não sabia. Eu não sabia que tinha tanto. Mas depois que você viu, você falou assim, eu tenho escolha? Eu falo assim, não vou fazer porque eu odeio isso aqui. Então, mas aí eu tive escolha. Aí eu falei mesmo assim, agora eu vou fazer. O seu destino o que está tentando colocar na sua cabeça e foi o seu destino. Mas não foi, porque eu tinha escolha de livre-arbítrio, de falar assim, eu não vou fazer esse curso porque eu não gosto de matemática. Eu escolhi assim, eu vou fazer esse curso, mesmo que eu não goste, é uma coisa a mais para eu aprender. Aí você precisa ter, né? Eu entendi. Mas eu não vou mudar minha opinião. Eu acho que você está numa situação ruim. Cada um com a sua opinião. Aí você precisa ver qual a melhor situação para você. O que você vai fazer com aquilo que você está ali? Você vai tirar um aprendizado daquilo ou você vai se jogar? Viu, Letícia? Ele falou que ele não vai mudar a opinião dele. Eu vou, porque que nós não queremos. Porque como você diz assim, que ele mude a opinião dele. A gente só quer que futuramente você tome uma decisão. Espere o destino. Isso, só exatamente. Porque se você esperar o destino, você pode se decepcionar. Porque assim, eu já tive provação na minha vida que eu achei, putz, um dia estava escrito isso aqui mesmo. Já tentei fugir para um lado. Porque muita coisa. Já escolhi outra coisa, não adianta. Não seria coincidência? Pode ser. Pode ser coincidência. Pode ser. Pode acontecer. Eu acho que eu já te contei várias histórias aqui que aconteceu. Eu falei, putz, não tem como. Depende, né? Porque tem aquelas coisas que acontecem na vida de todo mundo, umas mais cedo, outras mais tarde, mas todo mundo vai passar por isso. Lógico. Né? Mas cada um leva de um jeito, tudo bem. Você acha eu também respeito, faz parte. Assim, tem uns casos que é escolha, porque às vezes eu fico me julgando, será que é escolha, será que é destino? Será que é escolha, será que é destino? Mas a gente vê que, assim, Deus muda situações, né? Na oração. Então tem coisa que se você não quiser estar naquilo, você não precisa estar. Porque se você orar e pedir, Deus muda. Então quer dizer que não é o destino. Na minha opinião. Eu sei. Respeitando a sua, claro. Exatamente. Não dá pra ficar mudando de destino toda hora. Mas
Algumas coisas você pode falar, é o destino, mas tem coisas que não. Não, tem coisas que não. Tem coisa... que É escolhe. do mesmo jeito que você fala. Tem coisas que eu falo que é destino, tem coisas que eu falo, não, essa aqui eu que escolhi. Então, ainda bem, chegamos essa- ao meio essa termo. dúvida. Tem os dois. Tem os dois, tem os dois. Não vamos brigar por isso. Mas então vamos chegar com a escolha está no seu destino, está na sua escolha. Então, pronto. Exatamente. Isso, pronto. Mas Viu? Pronto. Se Cada um você tem o seu escolher, destino e faz sua você escolha. escolhe. Pronto, acabou. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Eu concordo. Vocês ganharam. Não. Bom, então vamos lá. Como nós estávamos falando aqui com a Letícia parece que ela não quer ser dona de farmácia. Né? Não. Ela quer mais trabalhar com o público, mas de outra forma. Mas ela quer ter a sua clínica. Quer ter uma clínica, né? O consultório, Um Talvez o consultório. consultório, outras formas também, igual eu falei, palestras, cursos. Ou indústria. Indústria é um sonho. Indústria farmacêutica é um sonho que eu tenho. E qual que é a diferença da farmacêutica com a biodrogas? Drogas. Ah, A farmacêutica pode atuar nessas partes de... Que é as drogas, você fala perícia, essas coisas? É. Pode. Só que tem um curso também. Aí tem que fazer outro curso. Tem que fazer uma pós-graduação, no caso, ou um curso extensivo, né? De 180 horas ou 300, e aí depende da faculdade, né? Entendi. Mas pode sim. Porque tem muita... Aí agrega ainda mais esse leque, né? Que você tem, que você falou que tem Isso, mais de N 120 anos. possibilidades, Nossa. né? É muita coisa. Agrega mais. Mas cada um você tem que fazer um estudo diferente. É por isso que na hora de fazer a pós, alguma coisa, o curso, você tem que ter certeza do que você quer. Porque se você muda no meio do caminho, aí você vai perdendo tempo, né? Mas isso pode acontecer. É a mesma coisa que, como se dizer, agora, é um clínico, né? Eu dizer clínico geral, às vezes o médico escolhe cada área que ele vai. Isso, exatamente. Igual médico, exatamente. Legal, né? É bem interessante, né? Esse ramo aí. E legal que salva vidas, né? Tá sempre Sempre você envolvido, vai estar tá? ali. Com pessoas, o bem, né? E é aquela que te orienta. Porque muitas vezes você entra numa farmácia, você tem um problema, uma dor, ou, enfim, qualquer tipo de coisa lá, e conversando com a farmacêutica, você sai de lá. Você sabe que é legal por quê? Que pode Você sabe que é legal por quê? aliviar, né, cara? Porque eu tinha é bem isso, mas eu falo pra tudo ali. Mas assim, porque eu tenho minhas filhas e moro com ela. Então é o seguinte, o que acontece? Abraço, não vai falar que eu tô falando um problema. O que acontece? Às vezes, a minha filha estava doente, eu falava, não, melhor leva no médico. Ele falou, leva no médico, leva no farmacêutico, que ele já vai te indicar e tal. Só que eu não sou meio teimoso, né? Eu falava, não, vou levar no médico. Daí chegava no médico, só que ele dava uma passada lá, dava uma olhada para ver no farmacêutico, para ver, né? Aí ele indicava, só que a gente não confia, Não quero falar isso, mas eu falei. Não, mas Daí eu às falava assim, vezes- vou levar no médico. Daí chegava no médico, o médico deu a mesma coisa então, que ele falou. Mas é que tá, perdi às meu vezes, tempo. sabe o que é, Evandro? Não é nem isso. Mas é É que questão de muitas desconfiança vezes a mesmo, gente né? não sabe a atribuição do farmacêutico, o que o farmacêutico estudou, para que ele possa realmente ter aí a perícia de administrar para você aquilo que você necessita. O médico vai, claro, faz exame. Não, ali, é mas- porque tem gente que confia no farmacêutico e tem pessoas que acham que uma farmacêutica só estuda para ler o que está ali na receita. Isso. Vamos falar o português É o correto. básico, Aí eu falo assim, Eles acham que é um ele fala- balconista. É um balconista, ele fala assim, Só ó, atende ele- você ver. não, porque tem que saber ler o que está escrito ali. Tem coisa que médico escreve que ele escreveu um monte lá, eu falei, eu mas entendi. eu acho Como que que- manda tudo pra mim, essa é a né? realidade, essa é a pergunta. Como vocês Na entendem? realidade, o médico escreve para o farmacêutico, né? Não Não é, como que vocês entendem? Porque, na verdade, sim, a gente O tem cara, não, nem assim eu tudo explico assim, entende. o cara coloca uma letra assim, uau, e no final tem um L. Eu falo assim, ele deve ser entende, alguma né? coisa com sol. Zó. A gente entende assim, porque tem coisa que a gente não entende. Então, a gente pergunta para o paciente qual que é a queixa. Aí a gente vai ligando uma coisa. Já E a gente liga, né? conhece toda a área de medicamento, então é fácil pra gente. Agora, vocês não conhecem mesmo toda a amplitude que tem o A medicamento. gente não conhece nem a letra do médico. Nem a letra do médico. Exatamente. E tipo assim, Nem a letra do é um médico. pedido de exame. Eu vou saber porque eu estudei. Né? A Exatamente, clínica, é. as coisas, as siglas, né? Eu vou saber. Agora, vocês não vão saber. É, Não né? tenho né? ideia. Porque já cheguei lá e falei assim, como que ele entendeu o que está escrito? Que eu vim desde a Santa Casa, Já peguei do receitas hospital que- até aqui, não consegui ler. Como eu não vou saber, Ninguém da mas família você conseguiu. mexe aí, eu também. Cada um é cada um. Mas eu acho que é mais Já- fácil, eu acho que nós não nós acho. aprender a letra Eu do já médico. peguei receita de médico e ninguém da família descobriu o que estava escrito, cara. Mas é. E a farmacêutica na hora E o descobriu, né? farmacêutico olhou, Já era. dois É. palitos. É. Falei, caramba, meu, eu não sei ler, o que está acontecendo?
Então, Mas, nossa, cara, é muito interessante aqui o papo, a gente ficou sabendo aí de muita coisa. Vamos ver agora. Agora eu quero que você fale um pouquinho pra gente. Você já falou do seu passado, você já falou do presente, e já deu algumas, vamos dizer assim, algumas. Não, já deu aí algumas dicas do futuro. Né? Das escolhas. Exatamente. do Dos seus destino, destinos, né? Do futuro. O que você pretende mais para o futuro? Claro, tem aí o seu consultório, que você falou, mas além do consultório, tem mais coisas que você deseja ainda nessa vida? Ixi, tem bastante coisa nessa vida, hein? Conquistar tanta coisa ainda. Faz parte. Viu? Mas, assim, a longo prazo, né? Tudo a longo prazo, porque a médio e curto prazo tá difícil. Já temos, Então, fora o consultório, a longo prazo eu pretendo trabalhar de uma forma que eu possa trabalhar viajando e ajudando as pessoas. Esse sempre foi mas também daí entra a questão da representante de laboratório, ali, ó. Nossa, nem da fale que mesmo. Aí sim. Aí, Para. Vai trabalhar na Cruz Vermelha. Viajar pra caramba. não, porque eu não falo. Não precisa que ela na Cruz Vermelha, né? Não, mas é mais ou menos a pegada também, porque daí eu conseguiria juntar o meu ministério espiritual com o profissional. E, por exemplo, o meu desejo é ir onde? É ir para a África, para lugares afetados, lugares tristes, onde eu possa ajudar as pessoas através do dom que Deus me deu, porque é um dom. Né? Letícia, tem muitos lugares afetados. Nossa. A África é um desses, conforme você falou. Mas aqui também tem muitos. pode né? ser. Né? Pode O que ser. acontece é que às vezes você vai ter mais facilidade de ir para lá do que ficar aqui. Porque, na verdade, aqui dentro tem as favelas de São Paulo, tem outros lugares, né? É que a gente não tem esse conhecimento. Exato. Mas eu falo assim, realmente, de uma forma geral, falando África, mas pode ser em qualquer lugar que... Mas ela escolheu certinho o farmacêutico, porque ela vai fazer a cura do remédio e a cura espiritual. Exatamente, é o que eu penso. Une o útil ao agradável. Exatamente. Porque é igual quando fala assim, alguém fala, tá passando fome, a igreja pode orar por mim? Pode orar. Aí você vai na casa da pessoa que tá passando fome, só ora. Espiritualmente? Não adianta, né? Não, você precisa levar, você precisa tem que ter alimento. A Bíblia fala que ação alimento, sem né? obras é morte, então tem que ter os dois juntos, né? Então é mais ou menos isso que eu quero unir. Mas isso futuramente, a longo prazo, se Deus permitir que eu esteja viva até lá. Que permita, né? Vai. Todos nós, né? Se não tiver, você vai saber o remédio. É? Se não tiver, você vai saber o remédio, né? Pelo menos você não vai. Não, vai saber o remédio pra você permanecer vivo. Mas eu nem Deus, né? Você não vai ter tanto risco igual a gente de tomar um remédio que não precisa. É. Né? Você sabe que você vai tomar. Isso é verdade. É bom você perguntar. Às vezes você já foi lá no médico, olhou lá, porque às vezes você, como tem um conhecimento, e às vezes que você gosta de conversar, às vezes assim, o médico tá te receitando assim, aí vai te receitando um remédio, né? Aí você fala assim, você olha. Você não tá no debateu com ele? Falou, mas será que eu preciso disso aqui mesmo? Isso aqui não é outro? Não, mas ontem mesmo eu tava no médico com meu filho, né? Aí eu já fiquei o dia todo. Eu sabia o que ele ia escrever já, o antibiótico, tudo certinho. Aí eu só perguntei, eu posso trocar então o que eu tô dando por esse aqui e tal? Daí ele pode, né? Eu falo, posso suspender? Ou seja, porque ele passou o mesmo medicamento que eu já tava dando, então são coisas que ele sabe que você entende, né? Ele percebe. Mas teve um dia que eu fui no hospital, não lembro por quê. Mas aí tinha uma dúvida, que uma moça na farmácia falou que tomou acetilcisteína, fez inalação e desmaiou. Só que eu nunca vi, e eu pesquisei. Aí eu cheguei pro médico, o Dr. Paulo ainda, né, que tava lá. Eu perguntei pra ele, eu falei, doutor, aconteceu isso, esse fato, e realmente eu não soube responder, e pesquisei, não achei nada. Ele falou, não, esse caso é impossível realmente acontecer. Ela deve ter desmaiado por outra coisa, por outro motivo e tal. Foi uma coincidência. Isso, foi uma talvez tenha um salbutamol, alguma coisa que fez ela ter uma taquicardia e desmaiar. Mas aí, ou seja, eu gosto de dialogar bastante, seja com quem for. Às vezes eu mando mensagem pra gente que eu não conheço só pra perguntar alguma coisa. Mas tá certo, né? Que eu não acho. Você não vai aí muitas vezes. É bom. É, porque eu não vou indicar alguma coisa que eu tenha dúvida. Nunca, isso jamais. Alguma coisa que você não sabe se vai ou não, realmente, aí trazer algum benefício, né? Mas, bom, conversamos pra caramba, conversamos aqui praticamente 1h30. E ela nem percebeu? 1h30. Meu Deus. Você nem percebeu. E faltou aquela pergunta lá, né?
que o Evandro perguntou, eu perguntei, você respondeu, mas o que você queria falar, o que você queria dizer que eu não perguntei e o Evandro não perguntou? Acho que nada. Perguntamos tudo. Perguntamos Tá bom, tudo. perguntaram tudo. Eu acho que também ficamos sabendo bastante coisa. Opa. Eu acho que... Ficamos sabendo aqui da atribuição do farmacêutico, não é só de enfeite que ele está lá, não. Farmacêutico Não é uma das balconista? peças, é a peça mais importante da farmácia. Claro que o dono vai falar que é ele. Não é o dono. Mas não é o dono, é o farmacêutico. Mas sem ele o dono não abre. Só que tem um detalhe. Um depende do outro. Só tem um detalhe. Que hoje vocês, de forma geral, todo mundo, né? Chega e pergunta para o farmacêutico orientação, uma receita, alguma coisa, e o farmacêutico dá. Mas agora que vai começar, dá de graça, né? Agora que vai começar esse negócio do farmacêutico, não que a gente não vá mais orientar. Mas agora a gente vai ter um consultório, então, tipo... Vai cobrar. Eu falo, não eu falo de forma geral, porque as cidades maiores já tem vários farmacêuticos com vários consultórios, né? E aí vai começar a não ser mais de graça. Infelizmente... Tava demorando já. Infelizmente... O que a gente pode falar para você só assim que... para ter uma valorização, né? Tá certo. Do farmacêutico. Tudo que eu posso falar para você é que tudo que é de graça sai caro. É assim mesmo. Vai ser assim. De graça é caro, né? Vai ser assim. Mas tá bom, pelo menos uma boa parte aí é Tá certo. uma comodidade. Pagou pra estudar, mas a tem que gente, ganhar mesmo. não, mas a gente é assim, o farmacêutico, né? A gente tem esse negócio de ajudar. Nunca vai mudar, né? Mas eu falo alguma coisa mais específica. Né? Não, Vai você ter dá uma que ir pro dica, você dá uma consultório. dica, depois você fala assim. Não, pô, dá orientação. É uma orientação, depois você fala assim, viu? Se quiser uma atenção maior, você tem que ir no consultório. Mas tem sempre aquele que você orienta, tá? E o cidadão, depois de um mês ele volta, você fala, você tomou remédio? Ele fala, não. Não. Ou se não toma demais. Ah, não. Mas você tomou no horário correto? Tomou no horário correto? Não deu tempo. Eu tenho um cliente que compra 20 caixinhas fechadas do medicamento, e toma, e a cada 15 dias você compra mais. E toma todo dia. E o medicamento é medicamento para dor de cabeça. Nossa, aí já tá. Aí ele vai ficar com dor de cabeça. Então, aí não adianta orientar, mas não adianta. Tem gente que tem cabeça que acha que é só dela mesmo, não resolve. Não adianta. Não quer conselho dos outros, não. Você orienta, você fala pro bem, né? Pro bem, exatamente. As pessoas podem aceitar ou não. Certo? Certo. Então, tá tudo certo, Letícia? Tudo certo. Se encontramos na próxima farmácia? Espero que não, espero que não mesmo. Não, pelo menos, se ela estiver na farmácia, para dar orientação. Sim. Ou no hospital também? No hospital, né? Agora eu tô brincando. Não, no hospital não, no hospital não o quero hospital é não. ruim. No hospital não quero não, né? É melhor a gente se encontrar aqui. Tá? Melhor aqui. Melhor se encontrar aqui mesmo. É. Mas tá bom, foi um papo muito agradável, um papo muito legal, tá? E com certeza aí quem escutou, quem ouviu, deve ter aí tirado muitas dúvidas em relação aí ao farmacêutico, ou a farmacêutica, né? Tá vendo farmacêutico engloba os dois ou não? Sim. Não, né? Engloba, né? Engloba. Farmacêutico é no geral. É né? geral. É unissex. Então tá bom, é isso aí, meu querido. Opa, agradecemos aos patrocinadores Supermercado Xavier Supermercados. Agradecer também ao Carlinhos Catarinense, que eu acabei de passar lá quando estava vindo aqui, ele falou assim, pô, ia mandar um lanche para vocês, mas como a Mendes vai almoçar ainda, então... Isso é conversa de que o lanche está pronto e não é. Não, na verdade, ele estava abrindo o lanche dele, que ele vai ter altas horas, então eu desejar um bom domingo para ele e um bom trabalho. E agradecer também à Autoescola São Miguel. Tá ali, ó. Se você tem habilitação, né? Não. Ah, não. Tô terminando. Então, se você não tem... Ficou lá em Sorocaba. Então, se você não tem, eu te indico a Autoescola São Miguel. É só pedir. Você usa lá o cupom. O pessoal pede lá o relatório, né? Você usa o cupom lá, pode falar que falou comigo, o Renan é meu parceiro. Show de bola. Qualquer coisa, já indica alguma coisa pro cara da autoescola. Ele vai cobrar só as taxas que é mesmo. Vai ficar lá no cliente da farmácia? Isso, é o cliente da farmácia. Show, vou falar lá. E para encerrar, Pitbuaço, né? Pitbuaço é um cara, né? Você já ouviu falar do Pitbuaço? Se você não viu, agora você ouviu. O Pitbuaço é o cara que tem aí um comércio que mexe com novos e usados na cidade. Tá? A Pitbuaços é quando você vende o aço, o ferro e as partes. Aí quando ele também tem alguns pitbulls, é quando você não quer, que às vezes você tem umas coisas lá que você às vezes
Faz a construção, e às vezes você quer trocar, aí você liga para o Pitbull, ele vai e compra de você. É tanto que a maior parte dos usados eram novos que ele vendeu. Agora ele comprou. Ele vende para você, se você não quiser mais, ele vai e compra de volta. Sim. Legal, né? Bem promissor. Então, isso Pitbull não é fácil. E logo vai estar em novo endereço e vai vir aqui para divulgar, né? Eu passei lá, vi o barracão dele. Você não estava lá. Eu encontrei a esposa dele, a Beatriz. Ela falou, ela estava comemorando nosso aniversário e tal. Eu falei, começar o aniversário do... Só praia, aniversário. Tem que sair também, né, Yas? Tem que sair também, né, Yas? Mas não era assim, né, mano? E agora não, agora o cara... Não, agora é difícil você encontrar Antes dele começar tudo, ele era ostentação. Chegava e tentava todo mundo. Agora é ostentação, né? Mas tá bom, né? Tá trabalhando, é isso aí. Opa, e agradecer você também, Letícia. Obrigada, eu que agradeço. Aprendi muito aqui. Também, cara. Aprendi bastante coisa. Desliga seu telefone quando precisar de um remédio, ao invés de ligar para você primeiro. Pode ligar. E você vai cobrar pela consultoria, então já não vou cobrar. Muito obrigado mesmo. Eu só não faço o remédio certo, mas não vou cobrar. Não sei se eu vou beber certo, né, Yas? Mas muito obrigado mesmo, obrigado pela sua atenção. E se você quiser deixar um recado para quem quiser se adicionar, ter uma consulta com você no Instagram, ou WhatsApp, ou que seja no seu próximo consultório. Amém, né? Amém, com certeza. O microfone está para você falar. Muito obrigada a todos. Qualquer coisa, só me seguir no Instagram, no seu link. Legal. E se quem quiser rever a entrevista, tá aí, tanto no Face como também no Instagram. Opa, até a próxima. Até a próxima. A entrevista que eu nem sei quem é, né? Não, na verdade eu sei quem é. Vai vir, né? Vai vir. Não, eu já marquei com ela bem antes, né? Porque na verdade ela para ter vindo aqui já uns 2 semanas atrás, mas até ela pegar, ela assistir, pegar o modelo, e depois ela chegou muito nervosa e saiu tranquila que ela nem percebeu. É verdade. Foi igual isso aqui foi igual a gestão. Ela tava com medo de tomar a gestão. Na realidade, ela já tinha tomado a gestão. Na realidade funciona assim, Letícia, tudo aquilo que você acha que vai sair, não sai. Isso é verdade. Toda vez. Vai ser assim, totalmente. É uma prova, literalmente. E se você já vem fazendo um modelo, vocês vão perguntar isso, não vai perguntar isso. Eu percebi mesmo. Não perguntou nada e eu pensei. E é sem modelo, é só na hora mesmo e é melhor assim. Melhor, tchau. Dúvida, sai tudo espontâneo e de boa. Bom, tchau para vocês, bom final de domingo e até amanhã. Acabou! Pronto, agora você não está mais